paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Amados, hoje é Dia dos Pais e nas cartas para Deus de hoje quero falar sobre um tema, uma homenagem para os pais, né? E o título é assim: Meu pai, meu herói. A gente olhando a Bíblia já lá desde o começo, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia cita o pai dos pais, o pai maior, o rei dos reis, o senhor das nações, o alfa, o ômega, o pai de Abraão, o pai de Jesus. Ele criou tudo que tem, tudo que existe hoje, o pai maior que criou. E ele nos ensina a ser um pai herói verdadeiro. Existem as histórias, os quadrinhos dos super-heróis, né? Mas o nosso pai maior, Deus, nos ensina a ser um herói verdadeiro. Se a gente olhar lá em Gênesis mesmo, no capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui Deus foi um pai herói. Foi o pai que nos criou, foi o pai que nos colocou sobre esta terra e nos deu poder para dominar sobre a terra. A raça humana, apesar da fragilidade, né? O ser humano é um dos seres mais frágeis na face da terra. Mas Deus deu ao homem a inteligência para que, mesmo sendo um ser frágil, ele dominasse sobre a terra, e assim foi. Então Deus é um pai herói verdadeiro. E se a gente olhar ao longo da história, existem vários outros pais heróis verdadeiros. A gente pegar, por exemplo, o que Deus fez, né, com esses pais. Deus continua provando que ele é um pai herói verdadeiro que formou outros pais heróis verdadeiros. Se a gente olhar quando Deus chamou Abraão, né, para se mudar, para ir para outro lugar, para ir para a terra prometida, Deus abençoou a vida de Abraão. Ele obedeceu a voz de Deus e Deus o abençoou. Deus mostrou que era um pai verdadeiro. Deus mostrou que é um pai verdadeiro. Mas muitos dos seus filhos não o valorizaram. Muitos dos filhos ao longo da história, dos filhos de Deus, dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão, não o valorizaram. Deus também coordenou a libertação do povo do Egito, do povo hebreu, através de Moisés. Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo do Egito, mas muitos dos seus filhos não o valorizaram. Deus foi um pai herói que libertou o seu povo, mas muitos daquele povo não o valorizaram. E ao longo da história que continuou até chegar à passagem do rei Davi. Davi foi um rei escolhido por Deus. Houve o primeiro rei, Saul, que foi o povo que escolheu, o povo que pediu um rei. Pediu ao profeta Samuel que eles queriam um rei como havia nos outros países. Todos os países tinham um rei, o povo de Israel não tinha, só tinha os juízes. E Deus autorizou Saul ser o rei daquele povo. E Saul em algum momento se perdeu e não obedeceu à palavra de Deus. Então Deus levantou Davi. E Davi foi um rei grandioso, cometeu suas falhas, mas fez muitas coisas boas para o povo de Israel.
Mas muitos dos seus filhos, inclusive os filhos originais de Davi, não valorizaram nosso pai herói, nosso Deus. E um dos filhos de Davi, sim, Deus abençoou um dos filhos de Davi, o rei Salomão, com sabedoria, com entendimento, que foi o que ele pediu quando Salomão, que não era o primogênito, assumiu o reinado no lugar do rei Davi. Ele ficou perplexo por ter que cuidar de tantas pessoas e ao invés dele pedir ouro, dinheiro, riquezas a Deus, ele pediu sabedoria e entendimento. E Deus assim o fez. Deus, um pai herói verdadeiro, deu ao rei Salomão a sabedoria e o discernimento para que ele cuidasse daquele reino. Deus é um pai herói. E se você ainda tem dúvida, mais adiante houveram outras passagens da palavra do Senhor, mas quando a gente chega no Novo Testamento, Deus é um pai herói, ele prova ser um pai herói tão maravilhoso que ele manda o seu filho, manda Jesus à terra, para pagar pelos nossos pecados. Deus manda Jesus à terra para morrer na cruz para pagar pelos erros dos outros, pelos meus erros, pelos seus erros, pelos erros das pessoas daquela época. Jesus não tinha pecado, mas ele pagou pelos nossos pecados. Ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi enganado. Não que ele não soubesse, porque ele sabia, mas ele passou por todas essas coisas. Porque ele sabia do que ia acontecer com ele, porque havia tudo que aconteceu com Jesus. E o profeta Isaías já tinha escrito há 400 anos atrás. Jesus sabia tudo que ele passaria, mas mesmo assim, ele veio e ele passou. E Jesus é o nosso Senhor, e Jesus é parte da Trindade, e Jesus também é Deus. Jesus também é nosso Senhor, mas é um pai herói. E ele passou por esta terra, curou, abençoou, ensinou, expulsou demônios, exortou os sacerdotes da época, mas muitos dos seus filhos não seguiram. Imagina o quão difícil foi para Deus ver o seu filho sofrendo, sendo maltratado, sendo crucificado, sendo morto, mesmo sendo inocente. Se a gente olhar nas passagens bíblicas desta época, até aquela mulher que era pecadora, era adúltera, ela não sofreu o tanto que Jesus sofreu, porque Jesus com sua palavra, só com a palavra, ele conseguiu libertar aquela mulher. Que o povo queria matá-la, queria apedrejá-la, e Jesus disse que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E ninguém atirou, e aquela mulher não foi apedrejada. E Jesus a perguntou: mulher, ninguém te condenou? Nem eu. Vai, não peques mais. Então nem aquela mulher que tinha erros que foram comprovados ali, ela não sofreu o que Jesus sofreu. Barrabás também, né? Que era um ladrão, que matou pessoas, ele foi liberto. E Jesus, que não tinha pecado, que não tinha cometido nenhum crime, foi morto no lugar de Barrabás, no lugar da mulher adúltera, no lugar dos sacerdotes que eram corruptos, no lugar daqueles que não creram.
no nosso lugar que estamos aqui hoje, porque Jesus fez o sacrifício. Deus foi um pai herói. O heroísmo não tá nas coisas incríveis que a gente vê os pais heróis dos filmes fazendo, mas nas atitudes reais do dia a dia. E aqui Deus nos mostra várias delas. E você, pai que está assistindo, meu pai, meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo que são pais, vocês também são pais heróis. Vocês que ao longo das suas vidas, trabalhando, se esforçando, educando seus filhos, acordando cedo, ensinando as coisas da escola, ensinando as coisas da vida, ensinando algum trabalho, alguma profissão, você é um pai herói. Você é um pai herói que paga suas contas, que às vezes trabalha em um, dois lugares, ou faz muitas horas extras, que acaba até tendo pouco tempo para passar com seus filhos. Você é um pai herói. Você que já tem os seus filhos adultos, que tem algum contato com eles, e que vê os seus filhos casados com suas famílias, educados, trabalhadores, você é um pai herói. Você que tem os seus filhos passando por problemas, por dificuldades, por algum tipo de vício, por desemprego, e que você está ali, ao menos para dar uma palavra de consolo, ao menos para dar uma palavra de orientação, mas está do lado do seu filho. Você é um pai herói. Então que neste dia todos nós que somos pais, que a gente reflita sobre tudo o que nós passamos, o que os nossos pais passaram, para que nós estivéssemos aqui hoje, vendo este vídeo, aproveitando este dia, visitando as famílias. Nós tivemos nossos pais e eles foram nossos heróis. O meu herói não é nenhum personagem dos desenhos. Meu herói é o meu pai. Meu herói é o meu pai desta terra, meu herói também é meu pai dos céus. Estes são os verdadeiros heróis. Estes são os verdadeiros heróis que lutaram por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. E você, filho, eu, você, todos nós que somos pais, mas somos filhos também. E você que ainda não é pai, que é apenas filho, saiba que a palavra de Deus orienta. Por que a palavra de Deus orienta, né? Para que nós façamos as coisas do jeito certo, do jeito que Deus coloca nas nossas vidas, para que nós cresçamos como povo de Deus, para que nós cresçamos amando as pessoas. E um dos primeiros mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso Pai Celestial sobre todas as coisas, nosso Pai maior, amar o próximo como a ti mesmo, mas também vai falar que aquele que honra o seu pai e a sua mãe viverá por longos dias. Aquele que honrar seu pai, sua mãe, é abençoado, é honrado, porque respeita os pais. Então você que neste dia tem alguma dificuldade com seus pais, com seu pai, com sua mãe também, ou você pai que há muito tempo não fala com seus filhos, com seu filho, hoje é dia de acabar com isso. Hoje é dia de resolver este problema. Independente da relação que você tenha hoje com seu pai, independente da relação que você tenha hoje com seu filho, lembre de tudo isso que foi comentado aqui. Lembre do nosso Pai maior, que foi um pai herói,
que poderia ter inclusive desfeito tudo isso. Ah, o homem não deu certo, chega, para mim deu. Deus não fez isso, porque independente do que você fizer, ele é Deus, ele é Pai. Como é o nosso Pai nessa terra, como é o Pai de cada um. Nenhum pai se agrada das coisas erradas que um filho faz, mas ele continua sendo pai. Então, ainda que você não esteja falando com seu pai, não esteja falando com seus filhos, resolva isso hoje. Resolva isso hoje, como está aqui na palavra do Senhor. E honrar o pai e mãe é um princípio bíblico, é um mandamento. É um mandamento. Se é um mandamento, é porque tem alguma explicação. Amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser de forma natural. É um mandamento, mas tem que ser de forma natural, porque Ele é o nosso Criador. E quando temos gratidão, as coisas mudam na nossa vida. A gratidão é honrar a Deus, amar a Deus. A gratidão é honrar os seus pais. Por mais difícil que tenha sido algumas situações na vida de vocês, como pais, como filhos, honrar o pai e mãe não é um mandamento para ser feito de forma obrigatória, mas é um mandamento para ser feito com prazer. Lembre de tudo que seu pai fez por você. Tenha gratidão por isso. Ele deve ter cometido falhas, erros, mas eu tenho certeza que os acertos que seu pai fez foram maiores do que os erros. E vocês pais também, e eu como pai, também é bíblico que os pais não podem irritar os seus filhos. Também está lá, também está na palavra de Deus. Os pais não devem irritar os seus filhos, provocar a ira, dos seus filhos. Por quê? Porque provocar a ira dos filhos é diferente de ensinar, é diferente de exortar, é diferente de direcionar. Provocar a ira é deixar o filho nervoso, fazendo com que ele não entenda o que um pai ou uma mãe quer fazer. Isso que essa palavra diz. Quando a palavra de Deus diz: pais, não irritem os seus filhos, não provoquem os seus filhos. Não quer dizer pai, não brigue com seus filhos, pai, não ensine os seus filhos, não é isso que quer dizer. Não irrite os seus filhos é não pegue no pé deles sem um motivo, sem um porquê. Só porque você está nervoso com alguma situação. Mas sim, brigue com seus filhos, chame a atenção dos seus filhos, coloque seus filhos de castigo, sim, para que eles aprendam, para que eles cresçam como pessoas, para que eles cresçam como homens, como mulheres, como o povo abençoado de Deus. Então não é errado exortar, repreender, brigar um pouco às vezes, para que o filho entenda que os caminhos que eles estão seguindo não são os caminhos corretos, não são os caminhos que Deus quer para as nossas vidas. Nesse sentido, sim, um pai tem todo o direito de chamar a atenção, brigar e exortar o seu filho. Agora, irritar sem propósito, irritar sem motivo, a própria palavra de Deus diz que não é o certo, porque você pode correr o risco de ver o seu filho se afastar de você. Se você não quer que seus filhos se afastem de vocês, não briguem com eles sem motivo, sem propósito. Tenha um motivo. E você vai se surpreender com isso, porque quando você brigar com seu filho porque ele está fazendo algo de errado, porque ele está fazendo algo que não está na palavra de Deus, ele está fazendo alguma coisa que está levando para o caminho ruim, para um caminho sem volta. Você, filho, se você parar para refletir sobre isso, você verá que seu pai tem razão. Seu pai está sendo um pai herói verdadeiro com você. Então que neste dia você, pai herói, que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo esse pai herói, independente se seu filho é adulto, é criança, é adolescente, é um bebê. Continue sendo o pai herói na vida dos seus filhos. Caminhe com eles até o fim. Até o fim dessa terra, porque todos nós
iremos para a glória de Deus, seguindo os caminhos de Deus, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, andando em obediência. Que todos nós estejamos lá com Ele, quando Ele decidir ou se Jesus voltar antes. Espero que essa palavra toque no seu coração e você, filho, que tem os seus pais, valorizem. Valorize o seu pai aqui na terra, valorize o nosso Pai maior no céu. Siga os seus caminhos, leia a palavra de Deus e você vai se surpreender. Que Deus abençoe este dia. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Filhos, abracem seus pais. Você que mora longe, ligue para os seus pais. Você que tem problema, dificuldade, quebre isso hoje. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Feliz Dia dos Pais, Pai Herói.